Olá, querido aluno do primeiro ano, estamos de volta com o segundo vídeo da série de vídeos para preparação para a avaliação do CIMAV. Dessa vez, nós vamos falar sobre movimento uniforme e vamos resolver as questões no mesmo esquema. Questões fáceis, médias e difíceis que a gente encontra no CIMAV Banco de Itens. A primeira questão aí, ele fala sobre o trem maglev, né? Ele vai falar da distância que ele percorre, ele tem uma velocidade. E fala que esse trem, ele parte, eu não sei a velocidade, ele percorre 30 quilômetros em 5 minutos. E que o táxi leva 1 hora, né? Mas então ele quer a velocidade do trem. Então eu vou pegar o quê? 5 minutos, vou passar para hora, vou achar 1/12 de hora. E o trem, velocidade do táxi, o tempo do táxi eu coloquei, mas não importa, mas a velocidade vai ser 30 dividido por 1/12. Isso é 30 vezes 12, que é 360 quilômetros, letra C. Na segunda questão aqui, ele fala que o trem está a 11 metros por segundo indo para lá, né? Olha aqui, ó, direção do trem. A pessoa está vindo a 2 metros por segundo para cá. E a joaninha na mão da pessoa a 0,1 metros na mesma direção do trem. Então, a velocidade aqui, ó, da joaninha vai ser o quê? Vai ser a velocidade do trem que está indo para lá, menos a velocidade da pessoa que está vindo para o lado contrário, mais a velocidade dela que está indo na mesma velocidade do trem. Então, a gente vai ter aí 11 menos 2 mais 0,1, 9,1, letra B. Nessa terceira questão, fala que um estudante fez umas medições, está aqui desse lado da tabela, e com cronômetro. Então, ele quer saber o gráfico, olha, todos os gráficos são de velocidade, então eu tenho que achar as velocidades correspondentes. Velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 0 dividido por 0, né? Começou no instante 0. Quando eu divido 16 por 3,8, eu acho 4,2, praticamente 4. 60 por 15, 4. 100 por 25,1, dá quase 4. 140 por 35, 4. Então, eu vejo que a velocidade é constante. A única velocidade constante que eu tenho aqui é na letra D. Nessa questão 4 também, ele dá aqui que a velocidade na rodovia é 80 km por hora e que o rapaz não viu e passou no radar, que tinha um radar a 100 metros e ele levou 5 segundos para chegar no radar. Então, qual que é a velocidade, a rapidez desse rapaz? 100 dividido por 5, vai dar 20 metros por segundo. Só que aqui ele quer em quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6 e eu vou achar 72 km por hora. Letra C. Aqui na quinta questão, ele me dá um carrinho saindo da cidade A 70 km por hora e percorre 98 km até o ponto de encontro. E outro carrinho B sai da cidade B, percorrendo 120 km até e chegando juntos, dois juntos no mesmo ponto de encontro. Bom, aqui dá para mim calcular o tempo que o carrinho A vai levar, né, através da formulinha da velocidade, eu vou calcular o tempo que o carrinho A vai chegar no ponto de encontro, vai ser 98 dividido por 70, eu acho que ele vai levar 1,4 horas. Mas o enunciado dá mais um dado aqui, dá que o carrinho B, ele sai 9 minutos depois. Então, ele tem que levar 9 minutos a menos que o carrinho A. Então, o tempo dele tem que ser o tempo de A, que é 1,4, menos 9 minutos, que é 9 dividido por 60 horas. Então, eu acho que o tempo do carrinho B é 1,25. Aí, tranquilo, né, gente? É só dividir os 120 quilômetros que tem que percorrer por 1,25 horas e eu vou achar 96 km por hora, que é a resposta da letra D. Esse sexto exercício, ele fala aqui que o carrinho passa aos 22 minutos do dia, né? O T0 dele é 22 minutos, pelo quilômetro 41. E a velocidade dele é 80 km por hora e que ele quer saber
a hora que ele vai passar pelo quilômetro 161. Então, o S é 161, S0, 41, e ele quer o T, né? Mas não o ΔT. Então, eu vou aplicar a formulinha da velocidade, lembrando que ΔT é final menos inicial. Então, aqui eu vou ter que 80 é igual posição final 161 menos posição inicial 41, sobre ΔT. E eu acho, então, que o ΔT vai ser 120 dividido por 80, o ΔT é 1h30. Tem essa resposta? Tem, mas essa não é a resposta. Por quê? O ΔT, mas o tempo inicial dele é 22. Então, ele saiu, já tinha 22 minutos. Então, eu vou ter que somar esses 22 nessa 1h30 e vou achar 1h52, letra B. Nessa questão, pela figura, já dá para a gente ver que tem um rapaz atravessando uma rua e ele gastaria 10 segundos para atravessar na faixa, e a faixa tem 5 metros. Então, ΔT do homem, 10 segundos, ΔS do homem, 5 metros. E ele fala que o carro se encontra a 120 metros da faixa de pedestre e percorre 15 metros a cada segundo. Então, isso aí é a velocidade dele, 15 metros por segundo. Para mim achar a velocidade do homem, eu vou fazer o ΔS dele, que é 5, dividido por ΔT, que é 10. Vou achar meio metro por segundo. E do carro? O carro já tem a velocidade, mas eu preciso descobrir o tempo que ele leva para chegar até a faixa. Então, eu vou fazer lá, ó, 15 é igual a 120, que é a distância, dividido por ΔT. Invertendo o ΔT com o 15, aí vai ficar o ΔT igual a 120 dividido por 15, que são 8 segundos. Aí, então, o pedestre não deve atravessar, porque enquanto o automóvel leva 8 segundos para chegar na faixa, o pedestre levaria 10 segundos, letra A. Nessa questão, a gente tem aí uma figura de um porta-avião e ele fala que tem dois porta-aviões. Um em repouso e o outro se dirigindo em direção àquele que está em repouso com 40 km por hora, em linha reta. E ele fala que, nesse instante, parte um avião que estava em repouso com velocidade de 120 km por hora, se dirigindo ao outro avião, né? Então, eu vou ter uma velocidade aqui de 160 km por hora, porque enquanto um está vindo, o outro está indo ali, está somando as velocidades. E a distância entre eles, no momento da decolagem, é 960 km. Então, eu vou calcular o tempo aí, velocidade 160 igual ΔS 960 dividido por ΔT. Fazendo aí 960 dividido por 160, eu acho 6 horas, letra A. Como nona questão, a gente tem aí que, de novo, o conceito de distância de deslocamento. Fala que uma pessoa desce do ônibus e caminha 50 metros. Então, vamos pôr o ponto do ônibus, a rua aqui representar em metros, e ela desce do ônibus e vai 50 metros para chegar até a padaria. Vamos colocar a nossa padaria aqui. E volta 15 metros nessa mesma rua. Então, ela vai voltar 15 metros. Então, ela vai chegar aqui, ó, para ir na farmácia, como se fosse no 35, porque ela voltou 15 metros. E em seguida vai 25 metros para frente. Então, 25 metros para frente, passando pela padaria, ela vai chegar lá 25 mais 35, 60, para chegar na sua casa. Então, o deslocamento não é toda a soma disso aqui, não. O deslocamento é a distância do ponto final ao ponto inicial. No caso, 60 metros, letra B. Nessa questão, na 10ª questão, ele fala que o vendedor sai do ponto A e vai visitar o cliente lá no ponto B, a 15 quilômetros. E depois ele volta no cliente lá no ponto C. Então, ele percorre uma distância aqui, ó, de 10 mais 5, né? 15 quilômetros e depois mais 5, 20 quilômetros ou 20 mil metros.
Agora, o deslocamento dele não é 20 mil metros. O deslocamento vai da posição inicial à posição final. Essa distância aqui entre final e inicial vai ser justamente quanto? 10 quilômetros. Então, o deslocamento vai ser 10 quilômetros, que equivale a 10 mil metros, letra C. Essa 11ª questão vai falar que o motociclista quer atravessar uma carreta que tem 18 metros de comprimento e ele está a velocidade de 70 km por hora. E ele é prudente, né? Então, só que aí ele vai manter uma velocidade de 80 km e quanto tempo em segundos ele vai levar para ultrapassar essa carreta. Então, não vou precisar desses 70 km por hora, porque a velocidade ele deu 80 km aqui. Velocidade ΔS sobre ΔT, 80 km por hora. Como eu quero o tempo em segundos, eu tenho distância em metros, eu vou fazer o quê? 80 dividido por 3,6, vou achar 22 aproximadamente. O bom dessa prova é que você pode arredondar tudo, tá? 22 é igual a 18, que é o ΔS, dividido pelo ΔT, que é o que eu quero saber. Então, o ΔT, 18 dividido por 22, 0,8, letra B. Na 12ª questão aí, eu dou que a velocidade da bola de futebol pode atingir 115 km por hora. Aí eu pergunto, se essa bola percorreu em linha reta, mantendo a velocidade durante todo o tempo que dura a partida de futebol, quanto tempo que é isso? 1 hora e 30 minutos. Ela percorreria em quilômetros. Então, 1 hora e 30 ou 1,5 horas. E eu quero o ΔS, quanto que ela ia percorrer essa distância. Então, 115 é ΔS dividido por 1,5. Eu vou multiplicar aí 115 por 1,5 e vou achar aí a alternativa correta, a alternativa D. A 13ª questão, ele dá aqui o astronauta, que ele tem 3 jatos na mochila. Aqui o jato 1, que joga o ar para baixo, então ele sobe. O jato 2 joga o ar para o lado de lá, então ele vem para o lado de cá. E o jato 3 joga o ar para cima, ele então desce. Então ele quer saber, se pergunta isso aqui, ó, A, B, C, que jatos que ele tem que acionar. Para ele subir, ele vai ter que acionar o 1, e para ele ir para direita, ele tem que acionar o 2, que leva ele para a esquerda. Então, isso aí vai ser 1 e 2, letra A. Na próxima questão, a 14ª, fala que a ilustração, um possível caminho, né, um movimento uniforme aí, e ele fala que leva 5 segundos entre cada letra aí, entre o E e o F, 5, depois entre o F e o G, entre o G e o H, 5 segundos cada um. E o carrinho parte da posição E, chega na I, imediatamente com a mesma velocidade até G. Ele volta, ele vai até o I e volta até o G, onde permanece em repouso. O deslocamento efetuado, veja, não é a distância percorrida. Não é de 10 a 90, depois de 90 a 50, não é a soma disso, mas sim o deslocamento. O deslocamento vai ser 50 menos 10. Eu vou ter aqui, então, 40 centímetros. E o intervalo de tempo correspondente. Agora o tempo eu vou ter que somar tudo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes meio, 3 segundos. Letra A. A próxima fala que a pessoa está sentada numa sala e permanece imóvel na mesma posição. Essa pessoa está a repouso em relação a qual sistema de referência? Fixo na Lua? Não, porque a Lua está girando em torno da Terra. A Terra está girando em torno do Sol, né? Então, ela está fixa em relação à parede da sala. E agora, como última questão, a gente dá que um carro percorre 5.000 metros a 120 segundos, né? Então, ΔS é 5.000, ΔT 120. E o Falcão Pelegrino, né? Ele pode atingir o dobro da velocidade do carro. E ele quer a velocidade desse Falcão em quilômetros por hora. Então, a velocidade do carro vai ser 5.000 dividido por 120. Então, eu acho aí a velocidade do carro 120 terços de metros por segundo. Vou passar isso para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, vou achar 150
quilômetros por hora. Bom, só que essa não é a resposta, porque ele fala que é o dobro da velocidade do carro. Então, se ele tem o dobro da velocidade, ele tem o dobro de 150, ele tem 300 km por hora. E com isso chega por hoje. Espero que ajude vocês nos seus estudos.